que tem fôlego, louve ao Senhor. A maior barreira para o crescimento da igreja, ou para que não haja o crescimento da igreja, é a falta da unidade, tá? Do corpo. É a falta da unidade. Então vamos lá. Amém? Poder sentar, você que está em pé, pode assentar, ficar sentado. Deixa eu te falar aqui, você mesmo sentado. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite, diga de noite. Ele foi ter de noite, diga de noite. Com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Diga, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, diga nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pai amado, voltamos neste momento, Deus. Sabemos que a tua presença já é conosco, mas voltamos novamente. Está com o Senhor pela sua palavra nesta noite. Abre todo o entendimento da igreja do Senhor que está reunida aqui, para que haja um entendimento dentro do propósito do Senhor, unidade para o crescimento. Manifesta do teu poder e da tua graça, que todo bloqueio nas mentes, todo empecilho caia por terra em nome de Jesus, e que prevaleça a vontade do Senhor para com as nossas vidas. E o teu propósito nessa noite é que aprendemos com o Senhor o que o Senhor tem para nós neste momento. Te dou graça pelo corpo, a igreja que se reúne aqui nesta noite, pela oportunidade, Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui diante da igreja do Senhor e como ministro da tua palavra, eu poder expressar aquilo que o Senhor trabalhou na minha mente e no meu coração nestes dias. Somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então essa palestra ela tem como tema multidão, seguidor e discípulo. Diga multidão, seguidor, discípulo. Multidão, seguidor, discípulo. Então vai a primeira pergunta para você. Você é multidão, seguidor ou discípulo? Pense, não responda. Mas você é parte da multidão ou você é parte dos seguidores ou você é discípulo? Pense nisso. E aí nós vamos discorrer aqui e você vai se encontrar em algum desses lugares, dessas características, tá? O discípulo é aquele que está com o coração aberto para receber o ensinamento, receber a instrução, através do discipulado. E o discipulado é uma condição fundamental para que haja unidade entre nós, entre vocês. Se você não se deixar ser discipulado, instruído, ensinado, você vai estar fora da unidade da igreja. Até porque você está fechado para o ensinamento, para a instrução. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é discipulando a igreja. A igreja. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, para você entender
esse papel aqui muito importante. Nós não estamos aqui trazendo sermões, mas discipulado, ensinamento. E tudo para Deus tem um propósito, irmãos. Nada, absolutamente nada, para Deus não é sem propósito. Tudo para Deus tem um propósito. Então, Efésios 4, o livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 11 vai dizer: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. O versículo 12 vai dizer o porquê do versículo 11. Porque um apóstolo, pastor, evangelista. Qual era o propósito de Deus? É o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? Diga, é nós. Os santos somos nós, a igreja. Para a obra do Senhor, a obra do ministério, a obra do campo, para edificação do corpo de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui de fato é trazendo instrução, ensinamento, um discipulado para vocês, para com o propósito de Deus, mostrar para vocês o crescimento e como há de ter o crescimento da igreja, dentro do campo da unidade. Então, o discipulado, o ensinamento, é uma condição fundamental para que haja unidade entre nós. Se não houver ensinamento entre nós, não vai haver unidade. E aqueles que rejeitam o ensinamento, o discipulado, eles estão rejeitando a unidade. Ele está fora da unidade do corpo. Portanto, automaticamente, ele está fora da bênção de Deus. O discipulado é o vínculo íntimo. É quem produz essa solidez entre duas pessoas, o discipulador e o discípulo. É para formar um vínculo, que foi o que formou o pastor Udes com o irmão Tarcísio. Quando o pastor disse que ele ficou 1 ano ali endurecido, mas dentro desse ano, no decorrer desse ano, o que o pastor levou para ele foi um discipulado. E ele foi entendendo, até que um dia ele abre o coração dele e então ele criou esse vínculo com o pastor. E até hoje está aqui servindo a Deus. Amém. Com o que tem para servir. Por causa de um vínculo. Então, o propósito do discipulado é criar esse vínculo íntimo entre eu e o outro. Entre eu, discipulador no caso, e o meu discipulado, o vínculo. Portanto, irmãos, isso é muito importante, tá? Mas é muito importante mesmo. Ou seja, o discipulador, no caso aqui, o discípulo, no caso o discípulo, é alguém que está sendo discipulado por outra pessoa e cuja vida cristã já foi devidamente aprovada. Ele já aceitou Jesus Cristo ou não até. Mas mesmo antes de aceitar Jesus, se uma pessoa abre a porta da casa, do coração, esse discipulado já começa, né? Que é como um evangelismo. Então preste bem atenção qual a sua posição dentro do reino, como igreja. Você é parte da multidão, ou você é seguidor, ou discípulo. Eu já disse para você que o discípulo é aquele que deixa ser trabalhado. É aquele que se deixa ser ensinado. E o seguidor? Como é que é o papel do seguidor? O que é a multidão? A multidão é aquelas pessoas que estão ali por curiosidade, que estão ali para assistir, para ver, tem coisas interessantes, tem coisas muito legais de se ver, para se ouvir,
para participar, mas a multidão é aquelas pessoas que não têm compromisso. Elas não estão tão próximas, elas não estão tão juntas de Jesus Cristo. Na hora que Jesus Cristo endureceu o sermão, a multidão vazou, porque elas não tinham compromisso. Eles não eram discípulos, aqueles ali. Os discípulos ficaram. Quando Jesus Cristo disse, e vocês não vão não, vocês quem? Os 12. E Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se o Senhor é o único que tem a palavra da verdade? Esse é o discípulo. Que você pega no pé dele, chama atenção, exorta, corrige, mas ele está ali com você. Porque ele se deixa ser ensinado. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões. Preste bem atenção. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões, mas ele nunca as priorizou. Jesus não priorizou as multidões, a não ser aquelas 2 vezes do alimento, da multiplicação de pães e peixe. É porque ele não podia contar com a multidão. Com quem ele podia contar de fato era com os discípulos. E por que ele não priorizou as multidões? Porque o nível de resposta e de compromisso da multidão é pequeno, inseguro, desconhecido. A resposta que a multidão daria para Jesus era algo muito insignificante, era pequeno. Jesus nunca estava seguro com a multidão, porque eram pessoas desconhecidas, pessoas que de fato não conheciam. O nível de impacto e transformação da palavra sobre ele era pequeno, ou sobre ela, a multidão. Ele deu prioridade aos vínculos profundos que tinha com os discípulos. A prioridade de Jesus Cristo era com os discípulos, porque os discípulos se deixavam ser ensinados. A multidão não. A multidão, por não ter um relacionamento com Jesus, não era conhecida em suas motivações. E quem não é conhecido não é confiável. Você não pode confiar numa pessoa que você só tem visto ela, assistido ela de longe. Ela não é próxima, ela não é uma pessoa íntima no relacionamento. Então você não pode confiar numa pessoa dessa. Você não tem afinidade com ela nem ela com você. Era o mesmo caso de Jesus. Grande parte dos que estavam com Jesus depois se voltavam contra ele. Você sabe que foi a multidão, né? Quando Pilatos perguntou, e o que eu farei com ele? Aquele que se diz rei de Israel. E o que fez a multidão? Crucifica-o! E aqueles que gritaram crucifica, em alguns momentos na multidão aplaudiram Jesus. Ora aplaudiram, ora gritaram para que ele fosse crucificado. Ou seja, ela define o lugar de pessoas que não têm compromisso, multidão. Multidão é lugar de pessoas que não têm compromisso. Não tem ninguém aqui que faça parte da multidão, né? Amém. Vocês ficaram em silêncio agora. Multidão define o lugar de pessoas que não têm compromisso, que não estão dispostas a pagar os custos do discipulado, de ter um compromisso de andar na luz, de submissão, de entrar no padrão dado pelo discipulador. A multidão nunca teve a decisão de abraçar a cruz, por isso Jesus não a priorizava. O seu relacionamento era distante. Ela o via de longe e esporadicamente. A vida íntima de Jesus era um ministério para aquela gente. A multidão vira Jesus de longe, por isso possui uma percepção distorcida dele. A multidão, ela nunca, por ela não estar próxima de você, ela nunca tem uma clareza nítida de você,
de quem é você, como é você. Algumas pessoas julgam as outras só, né, de longe. Mas você já conversou com ela, você sabe do problema dela, porque ela é assim, da luta, da dificuldade dela, não. Então, você apreciou, fez um julgamento de longe. Preste bem atenção. A multidão é definida um lugar de pessoas que não têm compromisso. Diga assim, eu tenho compromisso. Portanto, eu não faço parte da multidão. Então, vamos ver o seguidor. Ver se você faz parte do seguidor. Não temos alguns exemplos. Aliás, nós temos alguns exemplos. O primeiro é Nicodemos, seguidor. Que foi o que nós lemos aqui em João 3. Ele não era propriamente da multidão. Tinha um relacionamento mais próximo com Jesus. Todavia, não se obrigava a obedecer a palavra que ele lhe dava. O fato de ele ter ido procurar Jesus à noite mostra que ele tinha vergonha de sua fé e estava preocupado com a opinião dos outros a seu respeito. Esse é o seguidor. O seguidor é aquele que não compra uma Bíblia desse tamanho. Porque os colegas, os vizinhos vão ver. Mas ele comprou uma pequenininha que bota no bolso. E esconde. O seguidor é aquele que vem para a igreja, mas ele vem às escondidas. É aquele que quando o colega depara com ele ali, percebe que ele está com a Bíblia, diz, visto, virou crente, e diz, não, eu estou só visitando. Eu estou só visitando. Ele tem vergonha de dizer que se converteu, porque ele está pensando na resposta ou na crítica que aquele outro vai dar. Esse é o seguidor. Por isso, Nicodemos, ele foi ter com Jesus Cristo de noite. Por que de noite? Longe dos horários, dos olhares. Longe da vista das pessoas. De noite. Esse é o seguidor. Vem para a igreja, mas se esconde. Esconde a fé dele, não é revelado. Eu estou indo ali, o pastor me convidou, o irmão me convidou, o Deus me convidou, eu vou lá. É só uma visita. Ele não é discípulo. Ele é só um seguidor. Diga assim, eu não sou seguidor. Diga, eu não sou multidão. E nem sou seguidor. Porque eu não escondo a minha fé de que tenho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então, se você não é a multidão e nem é seguidor, o que você é? Discípulo. Nesse nível do discípulo, a proximidade é total. Aqui que faz a diferença. A intimidade e a liberdade com a qual se expressa pensamentos e sentimentos são completos. O compromisso e a renúncia também são totais. As motivações dos discípulos e o potencial de resposta de cada um são intimamente conhecidos sobre essas bases. Os desafios são realizados. O discipulado ou o discípulo nos fala da aceitação do preço da cruz. Esse é o discípulo que está disposto. Professa. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou um cristão, eu congrego, eu tenho um lugar para me congregar, eu tenho um pastor. E porque eu tenho um lugar para me congregar e ter um pastor, eu tenho de ensinamento. Esse é o discípulo. O discípulo não é multidão, porque ela não tem uma informação exata do que é Cristo.
ela só assiste, aprecia, mas na hora que o pau quebra, ela cai fora, não tem compromisso com ninguém. E o seguidor é aquele que vem, mas ainda não revela, ele não adora, ele tem vergonha de adorar a Deus do lado da pessoa, tem vergonha de falar línguas estranhas, tem vergonha de chorar na presença de Deus, ele tem vergonha de se humilhar ali, porque os olhos estão vendo. Esse é o Nicodemos, que faz as coisas meio que escondido de noite. Mas o discípulo é aquele que diz: eu congrego, eu tenho um local para me congregar, eu tenho um pastor e eu tenho ensinamento, eu tenho instrução. Esse é aquele que está disposto a pagar o preço da cruz. Amém. Então, se você não é multidão, não é seguidor, você é o quê? Discípulo. Então diga: eu sou discípulo, porque estou disposto à aceitação da cruz sobre a minha vida. Eu quero concluir aqui, como eu disse para você, não quero passar das 9 horas. Então preste bem atenção. Existe aqueles que faz parte da multidão, que não é o caso de vocês, que não conhece bem Jesus, ou ouve falar dele, mas tem coisas engraçadas que chamam a atenção. Mas tem outras coisas que é falada, que é dita, pressão, exortação, que afasta. Não tem compromisso. Mas tem os seguidores, que ainda meio ali desconfiado, na incerteza, mas caminha. Esse seguidor, ele pode mais tarde tornar-se um discípulo. Mas existe o discípulo. É aquele que congrega. É aquele que está junto com o seu pastor. É aquele que tem um local para congregar, a sua congregação, o templo, a casa de Deus, e que tem pastor. E porque tem um local para congregar e tem pastor, tem ensinamento. Que o ensinamento para nós é como a luz. É luz. Ensinamento é luz. O não ensinamento ou a ignorância é como as trevas. Já falei isso aqui uma vez. Não ter ensinamento nenhum é viver na ignorância, é viver na escuridão, é como viver nas trevas. Se você ler João, nós teríamos bastante mais assunto para falar para vocês, mas eu quero que você abra lá em João, o Evangelho de João, o capítulo 9, o Evangelho de João. Eu quero só chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Tudo faz parte dentro de uma mensagem que tenho. João 4. O que Jesus Cristo vai estar falando aqui, ele vai estar falando o verdadeiro propósito do discípulo, tá? Que é o seu caso. 9, o capítulo 9, versículo 4. Quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo. Ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus Cristo está querendo de fato dizer com isso? Ele está dizendo que convém que ele faça as obras daquele que o enviou. Quem que enviou Jesus? Deus, certo? E quem que enviou nós? Jesus. Nós estamos aqui para dar seguimento à obra que Jesus Cristo começou, que está lá também lá em Filipenses. E ele vai ter que acabar com essa obra. E ele está trabalhando nisso até a vinda do Senhor. Que isso vai se encerrar com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. E Jesus Cristo está dizendo: me convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Está falando de um tempo, de uma urgência, de uma prioridade. Como eu falei para vocês agora, que a prioridade da igreja é ganhar almas. E Jesus Cristo está falando exatamente disso. Por isso eu quero fechar falando isso aqui para vocês. Eu quero deixar vocês ir dormir pensando nisso, a respeito do que é a prioridade.
E o que a unidade traz? Crescimento. Mas para ter crescimento tem que haver trabalho, tem que haver um esforço. E Jesus está dizendo que convém que ele faça as obras daquele que o enviou para fazer, enquanto é dia, porque virá noite em que ninguém se trabalha, ou não se pode trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de urgência, de um tempo. O dia é um tempo que nós temos diante de uma clareza. Mas vai chegar a noite, que é um outro tempo. Então, quando a noite chega, nos tira do tempo do dia. É noite. Então, de noite, nós não vamos poder fazer o que fazemos durante o dia. Porque fazemos porque é dia. A noite nos tira esse tempo. A noite é escuridão, é treva. E ainda que nós façamos alguma coisa, é com dificuldade, porque é noite. E na época de Jesus não havia luz, não havia indústria. Era de dia mesmo. De noite era lamparina. Não se fazia as coisas que se fazia de dia. A noite está falando de dificuldade. Portas que se fecham e não se faz mais, enquanto é dia. Por exemplo, a pandemia foi no tempo de noite. Foi a noite que chegou. Nós não podíamos fazer isso aqui. Fazia através das redes sociais. Com muita dificuldade. Mas ninguém se reunia. Havia decretos que proibia. Foi a noite que chegou. 2 anos praticamente. Nós, no caso lá em Manaus, ficamos 2 anos sem fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós fazíamos reuniões muito pequenas e muito rápidas. A igreja não parou por causa das redes sociais, a internet, as lives, não parou. Mas foi totalmente diferente, com muita dificuldade. O que eu quero dizer para você? Aproveite fazer as coisas enquanto é dia. Amém. Porque virá noite de novo. Virá outro tempo se chamado noite. Escreva o que eu estou dizendo. Vai chegar outro tempo que será como noite, que vai tirar isso aqui de nós. Portanto, tenham pressa em fazer o que Jesus Cristo nos ordena fazer. Ganhar almas. Quando eu voltar aqui, não sei quando voltar, talvez em agosto. Talvez em agosto eu volte aqui com o presidente estadual. Amém. E nós queremos ver o dobro, esse espaço aqui lotado de gente e a construção começada. Amém, irmãos? Amém. Todos dizem amém? Amém. Diga assim amém. 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 Diga assim amém. Amém. Diga amém. Amém. Porque eu não sou multidão, não sou seguidor, eu sou discípulo. E discípulo suporta a cruz. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem muita coisa interessante, tá, irmãos? E graças a Deus a gente, começando ontem com a minha esposa, nós conseguimos passar algumas coisas para vocês. Mas tem muita coisa interessante, mas o pastor ele vai dar continuidade a esse processo da unidade com vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por estas vidas que aqui estão. As ovelhas do Senhor, na cidade de Rio Branco. Obrigado por essas pessoas a quem o Senhor enviou para cá. Eles não vieram, meu Deus, por força deles, mas foi o Senhor que as trouxe. Porque o Senhor quis as abençoar e o Senhor as abençoou já. Sou grato a Ti nesta noite pelo privilégio de estar aqui em mais uma vez junto com a igreja IDPB de Rio Branco. Obrigado por este povo, obrigado por estas famílias.
Obrigado por esses homens reunidos aqui. Obrigado pelas esposas, senhoras, irmãs, as jovens, os jovens, as crianças. Obrigado pela vida do pastor Húdio com a sua família. Obrigado, meu Deus, pela liderança desta igreja. Obrigado por aqueles que já estão aqui com o pastor há 9 anos, Pai. E vão estar até a vinda do Senhor. Vão estar até aquele dia que o Senhor o buscará. Porque eles têm um compromisso. Eles não são multidão. Eles não são seguidores. Eles são de fato discípulos do Senhor, que têm suportado a fadiga, o peso da cruz. Tem suportado esses 9 anos, Pai. Cobrança, exortação, ensinamentos. Como também tem sido grandemente abençoado, Pai, pela vida do pastor teu servo, a quem o Senhor levantou para estar neste lugar. Eu abençoo esta igreja com todas as sortes de bênção. Abra as portas dos céus para os abençoar com as bênçãos infinitas que o Senhor tem. Aleluia. Aonde que o Senhor deu para a terra produzir, e o que a terra tem produzido de melhor, chegue à mesa deles, chegue para a casa deles. Amém. Chegue para ele, o nome de Jesus, em abundância, com muita fartura. Que os céus estejam abertos para contemplar dia a dia a oração desta igreja, a oração desses líderes, do pai de família, da mãe de família, da esposa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado, e como tem ajudado a todos nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, em o nome de Jesus. Aplauda Jesus. Obrigado, pastor. Amém.